Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Milton, espero que todos estejam bem. Para nós continuarmos com os nossos videoaulas, hoje é a nossa quarta atividade do nosso quarto bimestre para os segundos anos do ensino médio, História, né? A abolição da escravatura. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, tá? Então, a abolição da escravatura foi um dos acontecimentos mais marcantes da história do Brasil, né? E determinou o fim da escravidão dos negros no Brasil. A abolição do trabalho escravo ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada no dia 13 de maio de 1888, assinado pela regente, a princesa Isabel. Então, a abolição da escravatura foi a conclusão de uma campanha popular, né, que pressionou o Império para que a instituição da escravidão fosse abolida em nosso país, né? No contexto histórico, pessoal, a abolição do trabalho escravo foi um assunto debatido em nosso país ao longo de todo o século XIX. Esse assunto já era discutido por algumas personalidades nos primeiros anos de nossa independência, como, por exemplo, José Bonifácio, né? E esse tema se arrastou ao longo de todo o período da monarquia. Mas o primeiro assunto que tomou real importância no cenário político foi a proibição do tráfico negreiro, ok? Então, o tráfico existia no Brasil desde os meados do século XVI, ok? Porém, no século XIX, os ingleses começaram a pressionar, primeiramente, Portugal e, em seguida, o Brasil, para que o tráfico negreiro fosse proibido. A pressão inglesa fez o Brasil assumir compromisso com a proibição do tráfico negreiro na década de 1820. Então, com esse compromisso do Brasil em proibir o tráfico negreiro, né, surgiu a Lei Feijó, de 1831. Mas mesmo assim o tráfico negreiro continuou, desembarcando milhares de africanos todos os anos no Brasil. Em 1845, a Inglaterra, enfurecida, né, com a postura permissiva do Brasil, decretou a Lei Bill Aberdeen, né? Lei que permitia às embarcações britânicas invadirem nossas águas territoriais para prender os navios negreiros. Então, o risco de uma guerra entre Brasil e a Inglaterra era iminente, tá? Através desta lei que permitia que os navios ingleses pudessem entrar em águas brasileiras para prender embarcações com escravos, ok? Então, gente, foi aprovada uma lei em 1850, conhecida como Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei decretava a proibição definitiva sobre o tráfico negreiro no Brasil, mas permitia que os africanos que chegaram após a lei de 1831 continuassem como escravos. Então, com essa lei, a repressão ao tráfico negreiro foi efetiva de 1851 até 1856. Somente 6.900 africanos chegaram no Brasil. Com a proibição do tráfico, foi iniciado um processo de transição, pois uma vez que a fonte que renovava os números de escravos no Brasil tinha acabado, então era natural, né, que com o tempo a escravidão no país fosse abolida, porque não chegava mais escravos, já que não havia renovação natural da população de escravos. Porém, a intenção dos escravocratas era tornar essa transição a mais longa possível, a mais lenta possível, né? Vocês sabem como é que é, né? Porém, na década de 1860, a pressão sobre o Império pelo fim da escravidão era enorme, porque a Rússia já havia acabado com a escravidão, nos Estados Unidos também tinha acabado depois da Guerra Civil Americana e por aí vai, né? Então, gente,
restava o quê? Brasil, Porto Rico e Cuba, os últimos locais escravocratas do continente americano. Nesse contexto, o movimento abolicionista começou a se estruturar. Mas politicamente a pauta não avançava por conta da Guerra do Paraguai. Com o fim do conflito entre Brasil e Paraguai em 1870, os movimentos abolicionistas ganharam força e o debate pelo fim da escravidão, além de tornar-se pauta importante na política, também tornou-se um debate relevante na sociedade brasileira, né? Aí veio cair, né, geralmente aí em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Princesa Isabel abolindo a escravatura em 13 de maio de 1888. Esse é um pequeno relato acerca da abolição da escravatura no Brasil. Os nossos videoaulas não pode ser longo para não ser cansativo, porém eu creio que dá para vocês pensar bem sobre esse assunto, ok, gente? Quero dizer para vocês também que no momento esse videoaula não irei colocar questionamento, tá? Mas eu quero pedir para vocês copiar bonitinho no seu caderno, fotografe e envie, porque eu vou estar dando nota de caderno. Quero que você incentive também o seu colega que não está dando atividade, que ele possa estar mandando, tá? Dá uma força para ele, dá um incentivo aí, orienta, né? Para que ele também possa participar dos nossos videoaulas, das nossas atividades. E salientando também que estou recebendo atividade do segundo e do terceiro bimestre também, tá? Aí você pode estar mandando, quando você mandar, se você não mandou nenhuma do segundo bimestre, quando você mandar do segundo bimestre, a atividade do segundo bimestre. E aí eu estarei arrumando as suas notas aqui, ok? Tudo de bom para vocês e até a próxima aula. Tchau.